Meus alunos, sempre uma honra falar com vocês, sempre uma honra poder me dirigir a vocês por algum tema dos quais a gente conversa sempre. Hoje o nosso assunto é sobre a formação econômica, política dos Estados nacionais europeus. Gosto sempre de lembrar que na economia, por mais que a gente tenha conceitos bastante lógicos, racionais, objetivos dos conceitos econômicos, se pensarmos que a economia se fundamenta na superação de necessidades humanas diante de condições limitadas, diante de estruturas limitadas, ou seja, nós podemos ter inúmeras necessidades, mas não temos condições objetivas de atendê-las a todas. Por uma questão de estrutura material, natureza, meios de produção, ou por uma questão de tempo, né? Se vamos dedicar-nos a uma determinada produção para superar uma necessidade, abrimos mão de outra. Nos limitamos numa condição para podermos focar em outra. A escolha. E essa escolha determina para nós, muitas vezes, uma limitação no processo de produção, ou mesmo um aumento de eficiência em uma determinada atividade, uma redução de eficiência em outra. E na formação dos Estados nacionais isso não é diferente. Na formação daquilo que gerou os Estados nacionais, a relação econômica dependeu muito do poder instituído do Estado Nacional. E sempre gosto de trabalhar dois modelos que para mim são fundamentais. O modelo português, pela relação que tem com o próprio Brasil, a expansão marítima portuguesa fundou a ocupação e colonização do território que veio a gerar o Brasil. No caso inglês, uma formação monárquica absolutista, onde existe a figura do parlamento. Os ingleses não foram pioneiros nas grandes navegações, muito porque não tinha um Estado centralizado, mas a Inglaterra consolidou o capitalismo e se estabilizou na economia capitalista, expandiu esse processo de produção, se transformou ao longo do tempo na maior potência econômica do mundo. Veja, os portugueses, eu sempre gosto de dizer, né, beberam água limpa na conquista de territórios, rotas comerciais, mas não ficaram com o resultado do processo de produção, da riqueza produzida, do capital gerado com a expansão. E a política econômica portuguesa e inglesa tem um papel fundamental nisso. Se nós pegarmos a formação portuguesa, que é uma formação que remonta do século XII, com a dinastia Borgonha, na reconquista da Península Ibérica, quando a península era ocupada pelos mouros, que desde o século VIII se instalaram na península, começa um processo de retomada desses territórios pelos reinos católicos, com fases diferentes, momentos diferentes, mas que vai se consolidar essa reconquista católica no século XV, em 1492, quando o reino que está para se formar da Espanha conquista a Andaluzia. Portugal, nesse momento, já está consolidado. Inclusive, em 1492, mesmo ano que Colombo, navegando pela Espanha, chega à América, Portugal já contornou o Cabo da Boa Esperança, ou seja, o extremo sul da África com sua navegação, e está ali prestes a chegar às Índias. Contudo, chegou às Índias depois que a Espanha chegou à América. Mas vamos pensar na formação portuguesa, ela é uma formação de uma monarquia centralizadora, territorialista, patrimonialista. Bom, quando a gente fala de patrimonialismo, o que isso significa? O patrimonialismo é a fusão entre aquilo que é a propriedade do rei, a propriedade do conquistador e o Estado. Não podemos esquecer que nas monarquias absolutistas, a figura do rei se confunde com o Estado. Mas em alguns momentos o que é do Estado, o que é do rei. Em Portugal, essa fusão do poder da figura do rei e do Estado estabelece uma centralização de poder, território e força, em que o rei se torna senhor absoluto das pessoas e de suas terras, tendo um papel decisivo na conduta da economia. Logo, em Portugal, há uma dependência imensa do Estado para o desenvolvimento econômico. Há uma dependência significativa do poder da monarquia e de sua intervenção para a facilitação ou não do processo de produção. Por isso que a expansão marítima portuguesa foi muito bem ordenada. Ela tem um Estado, em especial com a Revolução de Avis, que vai colocar uma nova dinastia no trono no século XV, uma dinastia que é originalmente portuguesa, mas que surge
de um conflito interno e da grande ameaça portuguesa, quase sempre constante ou constante, de ser anexada pela Espanha. Vocês não podem esquecer que Portugal foi um desdobramento do Reino de Leão, Leão que veio a fazer parte da Espanha, e o interesse dos castelhanos de anexarem Portugal e transformar Portugal no território espanhol. Portugal resiste a isso. Em vários momentos da história, nós vamos observar que a Espanha se lança sobre o território português e busca anexá-lo. Com isso, Portugal precisa garantir sua autonomia. E para isso precisa de um Estado que tenha forças o suficiente para resistir às pressões espanholas e se expanda para a única área que Portugal tem para poder conquistar territórios e se consolidar, que é o mar. Como diz Camões, Portugal está jogada no mar. Navegar é preciso. E a navegação portuguesa é toda concentrada nas definições que o Estado determina, sendo agente fundamental e de controle absoluto sobre a expansão marítima, seja nas conquistas das rotas comerciais, seja no processo de ocupação e colonização dos territórios. Então, objetivamente, Portugal necessita e tem no Estado seu fator determinante para o desenvolvimento econômico. Se você pegar no Brasil, o processo de colonização português na América, que viria a formar o Brasil, é centralizado na autoridade do Estado, no início com as capitanias hereditárias, que se prolongaram até o século XVIII, tendo um governo geral junto instalado a partir de 1545, quando o governo português percebe que a manutenção das capitanias necessitava de um representante da autoridade centralizadora portuguesa no território colonial. E aí é o que nós chamamos do nepotismo português. A presença do Estado autoritário, centralista, patrimonialista, os desdobramentos desse Estado também seriam personificados na figura do rei. Quem governa nos territórios de Portugal são os aliados do rei, em regra, os parentes do monarca, aqueles que têm uma ligação direta com a monarquia. É uma questão de confiança. Quem vai governar? O meu parente, porque nele eu confio. O meu parente, porque ele é um pacto do qual qualquer tipo de erro daquele do qual foi se delegado o poder afetará sobre a autoridade do rei, afetará sobre a autoridade do monarca. Se você pegar o modelo inglês é um modelo de união de forças de nobres feudais e de comerciantes nas comunas, nas comunidades urbanas. Tanto que você tem a Câmara dos Lords, que representa os nobres, que representava os nobres ingleses, e a Câmara dos Comuns. Esse parlamento constituído na Carta Magna da União de nobres que delegam a autoridade de um rei, que só pode governar diante da submissão do parlamento em suas definições. As definições de guerra, as definições administrativas, as definições jurídicas. O que implica que a monarquia inglesa, ao se constituir, ela mais representa a união de forças do que uma força imposta sobre o próprio território. Isso facilita a iniciativa privada na Inglaterra, isso facilita a constituição de autoridades locais que conseguem constituir atividades que vão se posicionar diante do Estado com um poder significativo. Até mesmo a questão religiosa pode ser utilizada aí como um fator interessante. Em Portugal, o centralismo da monarquia é constituído e constitui como uma força religiosa católica que vai estabelecer no critério religioso um fator determinante para a vida jurídica. Na Inglaterra, há uma relativa liberdade religiosa, várias correntes religiosas em que elas podem se manter desde que não questionem as autoridades estabelecidas. Mesmo com a transferência de membros de súditos ingleses para a América, as 13 colônias, isso só foi constituído por uma necessidade objetiva de deslocar opositores do rei para um território de ocupação inglesa, mesmo assim mantendo-se essa posição, essa vertente religiosa, sob a tutela do Estado. Portugal não admitia qualquer oposição à religiosidade do Estado, qualquer oposição à autoridade do rei. Na Inglaterra, essa Constituição gerou o fortalecimento localmente das atividades econômicas e, posteriormente, da formação de empresários mercantis que se unem para investimentos consolidados enquanto proprietários de grandes empresas comerciais junto ao Estado.
Então vamos pensar que o Estado inglês passou a representar forças econômicas criadas dentro da própria Inglaterra. Em Portugal, é o rei quem vai constituir os espaços para o desenvolvimento da economia. Vamos pensar que enquanto Portugal, nenhuma economia se consolida sem a autoridade do rei, na Inglaterra, as economias se constituem como forças que vão pressionar a monarquia para que as represente. Elizabeth I, maior rainha absolutista inglesa, a Iron Maiden, a Dama de Ferro, que incentivou a pirataria e o ataque aos navios espanhóis na busca de obter riquezas, também as áreas coloniais portuguesas, para saquear esses territórios, essas áreas. A rainha se sustenta na condição de rainha enquanto atende a forças econômicas internas que a apoiam em troca dessas ações que ela toma. Então veja, a Inglaterra buscou na concentração da riqueza de forças internas e depois com ações externas a consolidação de seu Estado. Dentro de Portugal, a figura do rei é uma figura criadora do próprio Estado e elemento instituidor de possibilidades de desenvolvimento econômico na expansão comercial, na expansão colonial. Esse Estado inglês, que é um Estado representativo de forças constituídas no parlamento, esse Estado, de certa maneira, vai se adaptando às transformações econômicas e constituindo dentro de si uma diversidade de forças que orientam para uma produção mais eficiente, para uma economia mais eficiente. Em Portugal, a autoridade do rei tem que ser preservada e ele se torna uma trava para o próprio desenvolvimento econômico, impedindo que forças que o questionassem ou forças que o enfraquecessem viessem a emergir economicamente. Algo que nossa economia política ainda se apresenta como uma prática de hábito, não é possível crescer dentro dos territórios brasileiros sem que haja uma vinculação com autoridades instituídas. Ou seja, o poder econômico é mais uma concessão do Estado do que o desenvolvimento de atividades eficientes que ganham força e se fazem representar. Diferente da Inglaterra e de suas colônias, em destaque os Estados Unidos, como uma colônia fundada na iniciativa privada. Não estou aqui dizendo que um é melhor ou outro é pior, não estou dizendo que um tem mais eficiência ou menos eficiência, dependendo da constituição que se estabelece do poder, mas para a economia capitalista, a Inglaterra foi mais eficiente. Desenvolveu a produção, a capacidade de geração de riqueza, o processo de acumulação e desenvolvimento técnico-produtivo. Em Portugal, isso foi travado pela própria constituição do poder e autoridade. Um imenso território, constituído na colônia, por exemplo, o Brasil, se você pegar em 1750, o Brasil praticamente já tem o tamanho territorial que tem hoje. Se você pegar as 13 colônias inglesas em 1750, é uma pequena faixa de terra à margem do Atlântico. Desse imenso território que se constituiu hoje por conquistas depois da independência, muito diferente do Brasil, que na independência já era grande, já tinha uma grande expansão territorial. Por quê? Por causa do patrimonialismo que se reproduziu no Brasil como em Portugal. E também, no caso inglês, a união das colônias foi meio que um modelo de união que a própria Inglaterra viveu na formação de seu Estado Nacional. Nós temos sempre que levar em conta que na economia existe um viés político fundamental, um ambiente de forças, de tradições culturais, de buscas de relações de poder e instituição de interesses que estão fundados em percepções e conceitos que vão muito além da economia, muito além do lucro, muito além da racionalidade. Nunca percam isso de vista na análise de uma economia. Uma economia ela se expressa por dados objetivos na hora que nós analisamos as questões de mercado, os investimentos, as oportunidades, a estrutura de um processo produtivo. Podemos fazer uma análise numérica, quantitativa, proporcional, matemática, fundada em produção, fundada em demanda. Mas o elemento cultural às vezes é vital para que a gente compreenda os desdobramentos em campo fértil para uma economia que aponte para um lugar e não para outro. Esse campo fértil é um ambiente político, entre outros. É um ambiente de valores, de práticas costumeiras, que não age de forma tão racional quando a gente estabelece ali um olhar mais econômico, né? Essa nossa conversa é uma tentativa de você compreender, nas nossas aulas, quando a gente fala de economia, de que a economia ela é obediente a um ambiente que nem sempre a visão do que é lucrativo, da relação de poder, de prestígio, do interesse e sucesso, se dá de maneira objetiva e universal. Cada lugar, cada constituição de um ambiente, cada cultura determina possibilidades distintas para as atividades econômicas. Até a próxima.